Brasil passou agora há pouco a marca de 400 mil mortos pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia. Do ano passado até agora, 14 milhões e meio de brasileiros foram infectados. Os senadores da CPI da Covid aprovaram a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich também vão prestar depoimentos sobre a atuação do governo federal durante a pandemia. A CPI reservou ainda um dia inteiro para ouvir o ex-ministro Eduardo Pazuello. Cidades de 18 estados não têm vacinas para aplicar a segunda dose. Em Salvador, houve confusão num dos principais postos de saúde. E ainda, o alerta do Unicef. No ano passado, aumentou 5 vezes o número de crianças e adolescentes sem vínculo com as escolas do Brasil. O número de infectados não para de subir na Índia e leva o mundo a bater mais um recorde diário de casos de Covid. A Turquia começa o primeiro lockdown nacional. Nos Estados Unidos, o governo Biden completa 100 dias comemorando o crescimento da economia. E o que esperar do mundo pós-pandemia? 80 pesquisadores e cientistas das principais universidades do mundo estão em busca das respostas no Fórum Internacional que começou hoje no Rio. O Jornal Hoje está começando. O Brasil acaba de atingir a marca das 400 mil mortes pela Covid. Aqui no telão a gente vê o número exato. São exatamente 400.021 brasileiros que perderam a vida nessa pandemia. Essa informação foi divulgada há pouco em um boletim extra do Consórcio de Veículos de Imprensa, no levantamento que é feito junto às secretarias estaduais de saúde. O número de casos também foi atualizado, 14.541.806 pessoas já pegaram a Covid aqui no país. Daqui a pouco a gente volta aqui ao telão para dar os detalhes da situação nos estados brasileiros. Agora vamos direto para Brasília, porque a CPI da Covid aprovou hoje a convocação do ministro Marcelo Queiroga e dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. A Flávia Alvarenga acompanhou toda essa sessão, conta para a gente como foi essa reunião com as primeiras medidas da CPI. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. A reunião da CPI acabou há aproximadamente 1 hora. Dessa vez foi mais curta do que a reunião de terça-feira e hoje a reunião durou cerca de 2 horas, para ser mais exata. Além de aprovar os depoimentos de convocação para prestar, portanto, declarações aqui na CPI do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dos ex-ministros da Saúde, os senadores membros da CPI também aprovaram a convocação do diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além dessas convocações, a CPI também aprovou todos os requerimentos com pedidos de informação. Primeiro, os senadores aprovaram aqueles que já estavam acordados e depois os outros requerimentos. Foram muitos requerimentos e foi tudo aprovado em bloco. Agora, os órgãos, por exemplo, o Ministério da Saúde, todo mundo vai ter 5 dias para enviar essas informações para a CPI. E a reunião de hoje foi aberta por senadores governistas questionando o funcionamento da CPI. A estratégia dos governistas foi conhecida logo no começo da sessão. Assim que a reunião foi aberta, os senadores aliados do governo apresentaram questões de ordem. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, pediu mais tempo para analisar o plano de trabalho e que os senadores só votassem hoje a convocação de testemunhas. Em seguida, o senador Marcos Rogério, do Democratas, apresentou um pedido para que a CPI fosse toda realizada de forma presencial. Por causa da pandemia, uma parte dos senadores acompanha a sessão por videoconferência. Se se quer que a CPI exista para cumprir a sua missão constitucional, que ela funcione presencialmente, ou estaremos cometendo uma fraude com o povo brasileiro. Tudo conduz à impossibilidade da realização da CPI de forma não presencial, se deseja que ela atinja verdadeiramente seus objetivos. O relator Renan Calheiros, do MDB, rebateu e acusou a ala governista de tentar atrasar os trabalhos. Nós estamos diante de uma evidente obstrução. Essa comissão parlamentar de inquérito era para ter sido instalada em fevereiro. Os senhores não quiseram a instalação, nem o governo.
Não quiseram. Nós tivemos que conquistar a instalação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, até para começar nossos trabalhos, hoje nós chegaremos a 400 mil mortos. E criticou a influência do Planalto no trabalho de senadores aliados. Eu já conheci, e estou aqui há muitos anos no Congresso, muitas tropas de choque. Mas essa é a primeira que recorre ao Supremo Tribunal Federal, numa questão já decidida, e é a primeira que recebe, por meio eletrônico, requerimentos feitos do governo para registrar aqui. Nós não temos como continuar dessa forma, atrasando. A sociedade quer essa CPI. Renan Calheiros se referia a requerimentos elaborados por uma assessora do Palácio do Planalto. Uma reportagem do jornal O Globo mostrou que a presidência produziu para 2 aliados do governo requerimentos de convocação de especialistas, defensores do tratamento precoce ou críticos do lockdown. O jornal analisou registros eletrônicos de documentos apresentados à CPI. 5 arquivos protocolados por Ciro Nogueira e 6 pelo senador Jorginho Melo, do PL, têm autoria de Thaís Amaral Moura, assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, vinculada à Secretaria de Governo, área responsável pela articulação política. As questões de ordem apresentadas por aliados do Planalto foram rejeitadas pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD. Logo em seguida, o relator e o presidente da comissão sugeriram requerimentos de informações e convocações que já tinham sido acordados, mas novamente enfrentaram resistência de senadores governistas, que defenderam aprovar todos os pedidos de informação de uma só vez. Após discussões, foi aprovado o roteiro defendido pelo relator. Na semana que vem, a comissão vai ouvir 5 testemunhas. Na terça-feira, dia 4 de maio, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe. Na quarta, dia 5, o general Eduardo Pazuello. No dia 6, quinta, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Os senadores também aprovaram pedidos de informações, principalmente ao Ministério da Saúde. Também foi aprovado o pedido de informação sobre o envio de suprimentos a Manaus, em especial de oxigênio. Os senadores também aprovaram pedidos para a CPI das fake news e para o Supremo Tribunal Federal sobre o compartilhamento das investigações sobre a disseminação de mensagens falsas. Mas aliados do governo insistiram que seus requerimentos também deveriam ser analisados nessa sessão. E teve início uma discussão. Vamos votar os que vieram do Palácio também? Vamos votar se foi assinado pelo senador, por um senador, senador. Os que foram feitos pelo O senhor não vai impedir de votar nenhum requerimento, não. Não, vamos votar tudo, mas vamos votar contem comigo para votar favoravelmente. Eu sei quais são os requerimentos que o senhor não quer, senador. Não, vote contrário. Eu não sei qual é o medo que o relator tem das informações que virão a partir dos requerimentos. Qual o medo? Só um minutinho. Não. Vossa Excelência está apresentando um medo absurdo aqui. Talvez porque as informações... seja quem quer obstruir. A reunião foi suspensa por 30 minutos. Na volta dos trabalhos, os senadores aprovaram todos os requerimentos de pedidos de informação. Os requerimentos feitos pelo Palácio do Planalto para audiências com especialistas não foram votados hoje. A próxima sessão está marcada para terça-feira que vem. Os requerimentos e as convocações que foram aprovados hoje estão dentro do plano do relator Renan Calheiros, mas o plano completo em si ainda não foi apresentado. Depois dos depoimentos da semana que vem, ou seja, já na semana do dia 10 de maio, a CPI vai analisar um requerimento para ouvir o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, que na semana passada disse que o Ministério da Saúde, na gestão de Eduardo Pazuello, retardou a compra das vacinas por incompetência. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ainda não decidiu sobre o mandado de segurança que pede que o senador Renan Calheiros e o senador Jader Barbalho, os dois do MDB, não sejam membros da CPI, porque os dois são pais de governadores. E a CPI, além de investigar as ações e omissões do governo federal, também vai investigar o repasse de verbas federais aos estados e municípios. Maju.
Obrigada, Flávia. Bom trabalho por aí. Enquanto isso, gente, a falta de vacinas para a segunda dose ainda é uma realidade para pelo menos 18 estados. Em Aracaju, a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa desde o fim de semana. Só a primeira dose da vacina Oxford AstraZeneca está sendo aplicada. A previsão é que 1.000 doses da Coronavac cheguem hoje a Sergipe, mas Dona Balbina, que precisa do reforço, não está muito confiante. Todos estamos acompanhando as informações acerca da vacina e, assim, não estamos confiantes. Eu, por exemplo, não estou confiante que vou receber a segunda dose na sexta-feira. Em Fortaleza, só existe estoque suficiente de Coronavac para 11.000 pessoas, mas 13.000 têm a segunda dose agendada para hoje e 25.000 para amanhã. No Recife, o imunizante acabou ontem e a aplicação do reforço está sendo reagendada. Em Pernambuco, o governo calcula que o déficit é de 126.000 doses da Coronavac. Em Salvador, pouca vacina e muita confusão. O número total de doses só daria para pessoas agendadas para hoje. Só que mais gente está com a segunda dose atrasada e houve protesto num dos principais postos de saúde. Várias cidades por todo o Brasil não têm mais Coronavac para aplicação da segunda dose. A falta de vacina para o reforço foi relatada por municípios de pelo menos 18 estados. 7 do Nordeste, 2 do Norte, 2 do Centro-Oeste, todos do Sudeste da região Sul. No Paraná, são 13 cidades que não têm mais Coronavac para a segunda dose. Em Curitiba, a prefeitura afirma que tem imunizante para a dose de reforço, mas a aplicação da primeira dose foi suspensa na terça-feira, quando foram vacinadas pessoas com 63 anos. Como não abriram novos grupos, o movimento ficou tão pequeno que dos 21 pontos de vacinação, só esse está funcionando. Os outros foram fechados até que a cidade receba novos lotes de vacina. Em Mato Grosso do Sul, quase 60.000 pessoas estão com a segunda dose atrasada, na capital, Campo Grande, e em pelo menos mais 5 cidades. Em Mato Grosso, muita gente perdeu a viagem em Rondonópolis, terceira maior cidade do estado. Eu tenho de voltar para casa. Agora o que eu vou fazer? Né? Ele devia pelo menos anunciar a gente, olha, não vai haver vacina no posto tal, agora a gente vem de lá aqui, perde viagem, não perde? Eu vim a primeira vez, tomei, né? Agora a segunda tá dando isso aí. Eu venho, não tem. Eu venho, acabou. Ah, meu Deus, desse jeito não dá, né? Pois é, e a gente foi procurar a Prefeitura de Salvador para questionar sobre, a falta de vacina e a sobra de confusão na fila hoje de manhã, mas a gente não teve resposta. Já a Prefeitura de Rondonópolis, em Mato Grosso, disse que fez um comunicado sobre a suspensão da segunda dose para a população, isso ontem, no site da Prefeitura, nas redes sociais e em informes publicitários. O Ministério da Saúde diz o seguinte, diz que as vacinas estão a caminho. Começaram a chegar hoje aos estados novos lotes das vacinas Coronavac e da Oxford AstraZeneca. À noite vão chegar ao Brasil as primeiras doses da vacina da Pfizer. Só que até as doses chegarem aos postos de vacinação, tem uma logística aí que, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal Hoje, ainda precisa melhorar. Já faz 6 dias que o Ministério da Saúde recebeu cerca de 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca produzidas na Fiocruz, no Rio. E a distribuição para os estados só começou hoje, na véspera do Ministério receber outro lote, com mais de 5 milhões de doses dessa vacina. A Fiocruz informou que as entregas são semanais, sempre na sexta-feira. O Ministério da Saúde começou a distribuir hoje também mais de 100 mil doses da Coronavac. O secretário executivo do Ministério disse que esse lote faz parte de uma quantidade antecipada por determinação da Justiça. São 180 mil doses que foram entregues em avanço para o Ministério, a pedido do Ministério, para o cumprimento da decisão judicial e também para antecipação aos estados para a aplicação da segunda dose. Essas doses foram entregues no dia 22 de abril para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde e no dia 24 foram enviadas as 75 mil doses para o estado da Paraíba com o intuito de atender a demanda judicial. Goiás recebeu hoje cedo 161 mil doses da Coronavac e da AstraZeneca. Também chegou hoje em Porto Alegre uma nova remessa de 360 mil doses das duas vacinas. É um reforço para os estoques que estavam vazios em algumas cidades. Vinhedo, no interior de São Paulo, e Juquitiba, na região metropolitana, tiveram que suspender a segunda dose nessa semana.
Em Cajamar, também na Grande São Paulo, o reforço está suspenso desde a semana passada. Por enquanto, na cidade, só tem vacina para quem chega para tomar a primeira dose da AstraZeneca. A dona Tereza tomou a primeira dose da Coronavac em março e precisava tomar a segunda no dia 20 de abril. Ela tentou. Não tem. Mandou esperar. Quando ele chamar, a gente vem. Estes lotes da Coronavac estão prontos para serem distribuídos amanhã para o Ministério da Saúde. São 420 mil doses e na quarta-feira que vem mais 1 milhão. A finalização do primeiro contrato com o governo federal, com a entrega de mais 4 milhões de doses, vai ficar para maio por causa dos atrasos na entrega do IFA, aquela matéria-prima que vem da China. É muito importante que agora o Ministério, o PNI, junto com estados e municípios, tomem decisões baseadas em cronogramas reais, para que a gente não tenha de novo esses atrasos. E também chega hoje ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech, com 1 milhão de doses. Esta entrega vai apenas para as capitais, por causa da infraestrutura necessária de armazenamento. O imunizante exige uma refrigeração a uma temperatura muito baixa, entre 90 e 60 graus negativos. A chegada dessa remessa da Pfizer foi antecipada numa negociação com o governo federal. Mesmo assim, o Ministério da Saúde só vem reduzindo a previsão de entrega de vacinas para os estados. Para abril, era de 47 milhões de doses, que passaram para pouco mais de 26 milhões. Para maio, a redução foi de 30%. O Ministério explicou que parou de incluir no calendário vacinas que ainda não foram aprovadas pela Anvisa. E por isso os números mudaram. O Brasil realmente nunca enfrentou um desafio tão grande como essa vacinação contra a Covid, pela escassez de doses, cronogramas irregulares de entrega, atraso nas IFAs, dos laboratórios que terminam a fabricação aqui, no caso Fiocruz e Butantan. Então, os cronogramas não estão sendo exatamente possíveis de se estabelecer. Infelizmente, a logística está complicada, tem muitas coisas acontecendo que estão atrapalhando a fluidez dessa campanha. E como a gente viu no começo da reportagem, faz 6 dias que o Ministério da Saúde recebeu 5 milhões de doses da vacina Oxford. Aí, só hoje começou essa distribuição. A gente, então, procurou o Ministério da Saúde para falar sobre isso. O Ministério disse o seguinte, que depois que o Programa Nacional de Imunização recebe as doses, são necessários alguns dias para programar a distribuição entre estados e municípios. O Ministério disse também que, desde o início da campanha nacional de imunização contra a Covid, tem sido assim. Ainda falando de Ministério da Saúde, agora do ministro, na verdade, da Saúde, Marcelo Queiroga, que está aqui em São Paulo, visita o centro de distribuição do Ministério, que vai armazenar esse primeiro lote da vacina da Pfizer-BioNTech, que chega hoje, que o Felipe Guedes contou para a gente, que vai ser distribuído para as capitais. Vou falar sobre isso com a Renata Ribeiro. Renata, que acompanha a visita do ministro. Como é que estão as coisas por aí, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal Hoje. Nós aguardamos a chegada da comitiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui na porta do Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos da Saúde, no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, aqui onde ficam armazenadas as vacinas e também todos os insumos que são distribuídos para todo o país. A informação oficial é de que essa é uma comitiva grande, não vem só o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas também o ministro da Casa Civil, o ministro de Relações Exteriores e até o ministro da Economia, Paulo Guedes. O motivo oficial da visita não foi divulgado. O que a gente sabe é que o ministro chega a São Paulo num momento crítico, onde 18 capitais de pelo menos 18 estados do país precisaram interromper a campanha de vacinação contra a Covid-19 por causa do atraso na entrega programada de doses. E também fica a expectativa pela distribuição de mais de 100 mil doses da Coronavac, 5 milhões de doses da Oxford e também esse lote de 1 milhão de doses da Pfizer. Nós vamos acompanhar a visita e voltamos a qualquer momento com mais informações. Maju? É isso. Qualquer coisa a gente te aciona, Renata. Obrigada e bom trabalho. Agora, aqui no nosso telão, a gente vê os números da vacinação no Brasil, com as vacinas que a gente tem, Oxford, AstraZeneca e Coronavac. Esses dados foram levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, 480
81.336 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas. Com isso, o país chegou a 30.740.811 pessoas vacinadas com essa primeira dose. Isso equivale aqui a 14,52% da população. 14.621.694 pessoas já foram imunizadas com as 2 doses da vacina e isso corresponde a 6,90% da população. Temos 26 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Aqui no telão, em azul escuro, são os estados que têm o maior percentual da população vacinada com essa primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Recife agora. Recife começou a vacinar hoje os profissionais da educação. Esta professora acordou cedo e preparou 2 cartazes para marcar o dia tão esperado. Cada dose aplicada era muito comemorada pelos profissionais da educação, já que as aulas presenciais foram retomadas em 5 de abril no estado. Glória a Deus, em primeiro lugar. Muito feliz, muito emocionada. Espero que todos os meus colegas consigam. 3 profissionais foram vacinados simbolicamente ontem para abrir a vacinação de mais um grupo que foi incluído como prioritário no Recife com a chegada de novas doses da AstraZeneca ao estado. A professora Mirtes Ramos estava emocionada. Além de muitos colegas, semana passada eu perdi um ex-aluno. É muito duro, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e essa vacina é uma esperança. A estimativa é de que 14 mil trabalhadores da educação do Recife sejam vacinados. Esse novo grupo, que começa a ser imunizado hoje, envolve profissionais da educação básica das escolas públicas e privadas a partir dos 40 anos de idade. A vacinação desse grupo era muito esperada, já que as escolas retomaram as aulas presenciais. Um avanço importante, ela tranquiliza esses profissionais. São profissionais que estão no dia a dia de trabalho e com certeza merecem uma atenção diferenciada. Salvador, na Bahia, também está vacinando professores com mais de 40 anos desde o início da semana. No Maranhão, a vacinação dos profissionais da educação começou na semana passada para pessoas da ativa a partir de 55 anos. As escolas da rede pública continuam sem aulas presenciais. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a vacinação dos trabalhadores da educação a partir de 47 anos começou antes, no dia 9 de abril. Em Mato Grosso do Sul, apenas a cidade de Japorã, no sul do estado, começou a vacinar profissionais da educação sem restrição de idade. Já a capital, Campo Grande, abriu o cadastramento para esses trabalhadores. Mesmo com a primeira dose chegando, esta pesquisadora da Fiocruz lembra que a vacina é apenas o primeiro passo para levar segurança para dentro das escolas. A vacina, na primeira e na segunda dose, não suprime a necessidade da gente abrir mão da máscara, de deixar de ter os cuidados em relação à higienização. Então, é uma medida importante, mas ela não retira o risco. O risco existe, ele está presente. E lá em Porto Alegre, teve volta às aulas hoje nas escolas particulares e na rede pública municipal. Esse retorno é facultativo e vale para alunos da educação infantil e para estudantes do 1º e do 2º ano do ensino fundamental. Os alunos da rede pública estadual devem voltar na próxima segunda-feira, também nesse formato híbrido, com aulas presenciais e online. Mas é o seguinte, muitos alunos não conseguem acompanhar as aulas. Um estudo do Unicef aponta que em 2020 aumentou em 5 vezes o número de crianças e de adolescentes brasileiros que perderam a ligação, o vínculo com a escola. Escola sem internet, água, banheiro, o Brasil tem. Segundo o censo escolar de 2020, quase 36 mil escolas públicas não tinham sequer esgoto e representavam 26% do total no país. Em 17 mil, faltava internet. Como dar aulas online ou reabrir escolas se nem medidas sanitárias básicas funcionam? Esse cenário, somado ao aumento da pobreza e da vulnerabilidade, foram os principais motivos da evasão escolar. Um estudo do Unicef, em parceria com o Sempec Educação, aponta que o número de crianças sem acesso à escola subiu e muito.
Em 2019, o país tinha 1.100.000 estudantes fora da sala de aula. Em 2020, passou de 5 milhões de crianças e adolescentes que perderam o vínculo com a escola. A maioria, 41%, crianças entre 6 e 10 anos. A região norte teve o pior desempenho. 28% dos alunos não conseguiram estudar. O índice é quase 6 vezes maior do que no sul, com 5%. Segundo o levantamento, a evasão escolar atinge principalmente os alunos pretos, pardos e indígenas, que representam mais de 69% dos estudantes que não têm acesso à educação nas escolas públicas. E também as crianças do ensino fundamental que estão aprendendo a ler e a escrever. Com isso, de acordo com o Unicef, o Brasil pode regredir 2 décadas no ensino. O caminho principal é a reabertura urgente das escolas com segurança. O Brasil é um dos países no mundo que teve o período mais longo com as escolas fechadas e isso está tendo o impacto que estamos vendo. Para reduzir a evasão, o Unicef vem apoiando entidades e municípios com o projeto Busca Ativa. O Instituto Rui Barbosa, que representa os tribunais de contas no Brasil, é um desses parceiros. O trabalho é no sentido de trazer de volta esses estudantes ao convívio escolar, seja qual for a modalidade utilizada, ou seja, ensino presencial, que por enquanto ainda na sua plenitude é inviável, híbrido ou remoto, e criar mecanismos de acolhimento e que eles permaneçam nessa relação com a escola. E eu insisto, o acesso à internet é um componente fundamental porque esta realidade vai continuar presente de uma ou de outra forma por um período muito longo de tempo na educação brasileira. Algumas cidades já fazem a tarefa de casa. Em Barueri, na Grande São Paulo, os professores da escola Amador Aguiar foram atrás dos alunos. Quando nós não conseguíamos conversar com os pais, nós íamos na residência, fazíamos o contato. Descobriram que muitas famílias, por causa do aumento da pobreza, deixaram a escola em segundo plano. São famílias muito simples. Pais, às vezes, por necessidade de precisar trabalhar, acabava não tendo tempo para poder buscar a escola, para estar acompanhando o estudo dessas crianças. A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz hoje uma operação que investiga uma denúncia de fraude para a compra de equipamentos de proteção individual de uso hospitalar, isso em plena pandemia. O secretário de Saúde de Itatiaia, no interior do estado do Rio, é um dos presos. Na hora em que os agentes pularam o portão da casa, um dos procurados apareceu tranquilo na sacada. Marcelo de Oliveira Pinheiro é ex-secretário de Planejamento de Itatiaia, no sul fluminense. Acabou sendo preso nesse condomínio de alto padrão onde mora, na zona oeste do Rio. O secretário de Saúde de Itatiaia também foi preso hoje cedo, em casa. Marcos Vinícius Gomes foi nomeado para comandar a secretaria quando já estava sendo investigado pelo Ministério Público do Estado por suspeita de fraudes no setor. Em uma ligação gravada com autorização da Justiça, ele debocha e ri ao falar sobre a nomeação. Ó, Marcão, viu aí, filho, que eu te mandei minha nomeação? Você agora é o poderoso, cara. Fala pra Jaque. Jaque, olha que é o novo secretário, Jaque. Beleza. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio, a Prefeitura de Itatiaia fechou um contrato sem licitação com a empresa Látex Importação e Comércio de Produtos. O contrato era para compra de EPIs, equipamentos de proteção individual, para uso em hospitais. O valor, R$ 3 milhões. A prefeitura chegou a pagar quase R$ 1,5 milhão à empresa, mas a grande maioria dos produtos nunca foi entregue. Enquanto isso, um dos principais hospitais públicos da cidade chegou a fechar por falta de insumos básicos. São empresas de fachada, elas não têm uma sede minimamente estruturada, elas não têm nenhum funcionário registrado. Apesar dessas condições, elas celebraram contratos com outros entes públicos. Antes de fechar contrato com a Látex, sem licitação, a Secretaria de Saúde de Itatiaia chegou a orçar os produtos com outras 2 empresas. Mas esses orçamentos também chamaram a atenção do Ministério Público. Uma das empresas consultadas foi a MLB Hospitalar. O e-mail solicitando a cotação foi enviado no dia 26 de fevereiro, às 10h27 da manhã. A resposta chegou em 5 minutos, às 10h32. A suspeita dos promotores
é que todos os orçamentos já estavam prontos para que a Látex fosse direcionada a vencer a concorrência. No total, foram 5 presos, entre eles um policial militar. Rafael Mendes Gonçalves também era sócio de uma das empresas investigadas. Todos os denunciados devem responder por organização criminosa, estelionato, extorsão e falsidade ideológica. Estão aqui as respostas. A Prefeitura de Itatiaia disse que o processo para aquisição de equipamentos de proteção individual foi feito de acordo com a legislação especial para compras no período da pandemia e que os lotes de EPIs pagos pelo município já foram entregues. Diz também que está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações. A Polícia Militar disse que atuou em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Civil e que vai continuar colaborando com as investigações. A nossa produção não conseguiu contato com as empresas, as defesas das empresas e das pessoas que foram citadas na reportagem. E você viu aqui no início do Jornal Hoje que o Brasil atingiu a marca das 400 mil mortes pela Covid. São exatamente 400.021 brasileiros que perderam a vida nessa pandemia e o número de casos chegou a 14.541.406 no Brasil. Agora a gente vê aqui a evolução da pandemia no país, segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa. Então a gente tem aqui esses novos números que acabamos de mostrar, ainda não impactam aqui nas médias móveis de casos e de mortes. Após 5 dias em queda, a média de novos casos está no limite aqui da estabilidade, 15% menor do que 2 semanas atrás. São 57.384 novos registros diários, em média. E a média de mortes do país teve o 6º dia seguido de queda, 19% abaixo da média de 2 semanas atrás. São 2.379 mortes por dia. Agora, a situação nos estados brasileiros. Roraima continua em cinza aqui porque não divulgou os dados. O Acre aparece em vermelho, com alta na média de mortes depois de 3 dias de estabilidade. Houve um aumento de 17% lá no Acre. 11 estados estão em estabilidade, em amarelo aqui no nosso mapa, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 14 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções são no Amapá, com 45%, e lá no Tocantins, com 35%, assim como no Maranhão, com 35% de queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. E olha um estudo aqui, um estudo de pesquisadores da USP e da Unesp está tentando explicar por que pessoas que vivem junto com quem está com Covid não ficam doentes. Os resultados preliminares indicam que pode aí existir um perfil genético que torna o sistema de defesa dessas pessoas mais resistente ao coronavírus. Dividir o quarto, a cama, respirar o mesmo ar e mesmo assim não ser contaminado por quem está ali, do lado. Há quase 1 ano, a Covid levou o Eric para a UTI e até hoje ele tem sequelas. Qualquer distúrbio auditivo que eu tenha no momento, qualquer distração, efetivamente, eu perco a linha de raciocínio e acabo tendo que recomeçar a tarefa múltiplas vezes. A mulher dele, Thaís, nem chegou a ser infectada. Não foi uma prevenção maior minha e um descuido dele, não foi nada. Foram histórias como essa que fizeram cientistas suspeitarem que a resposta estaria na genética. O Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano da USP recrutou voluntários e depois de quase 1 ano de estudos com o sangue de 86 casais com o mesmo perfil, começou a desvendar os motivos. Características como a altura e a cor dos olhos de uma pessoa são determinadas por vários genes, o que possibilita uma infinidade de combinações diferentes. Os cientistas explicam que é a mesma coisa com a Covid. Muitos genes podem influenciar a gravidade da infecção. Tem gente que desenvolve a forma grave da doença e morre. Outros que se curam, pessoas que têm quadros leves, outros sem sintoma nenhum. E tem quem não se infecte. Ao focar em alguns genes que controlam a resposta imunológica do nosso organismo contra o vírus, o estudo apontou que havia uma diferença entre as pessoas infectadas e as resistentes.
A diferença está em alguns genes que sinalizam para o sistema imunológico que alguma coisa está errada. Quando o coronavírus entra na célula, esses genes produzem substâncias que facilitam a conexão da célula infectada com a célula de defesa e ativam essas células de defesa. O que os pesquisadores observaram é que as pessoas mais resistentes ao vírus carregam versões desses genes que deixam essa conexão celular mais eficiente, ajudando as células de defesa a destruírem as células infectadas, eliminando o vírus logo no início da infecção, antes de a pessoa sentir qualquer sintoma. Os pesquisadores se surpreenderam ao ver que a diferença entre quem se infectou e quem não acontecia no momento em que o vírus entra no organismo e não depois que a infecção já se instala no corpo. Nós esperávamos encontrar um resultado, diferenças genéticas que interfeririam nesse processo de montagem da resposta imunológica. E no fim o que nós encontramos foi uma diferença entre os indivíduos resistentes e os infectados em genes que controlam o primeiro contato. Os resultados da pesquisa ainda são preliminares. O estudo continua e, quando estiver concluído, pode ajudar a enfrentar o vírus. Se a gente descobrir realmente que esses genes têm a ver com a resistência, a gente poderia manipular os genes de modo a aumentar a expressão de um ou diminuir a expressão do outro para as pessoas ficarem resistentes, né? Então, seria um novo caminho de tratamento. Assim como deve ser, o Eric e a Thaís continuam se cuidando. O mecanismo exato, né, dessa proteção genética ainda tem muito a ser estudado. Então, enquanto isso não for muito bem definido, a gente não tem como baixar a guarda mesmo, né? Cautela, 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 né, gente? Olha, a Turquia entrou em lockdown nacional pela primeira vez, isso desde o início da pandemia. Veja só aqui, ó, milhares de pessoas vazaram, viajaram de manhã, horas antes de o lockdown começar. A partir da tarde, os turcos vão ter que ficar em casa por 17 dias, exceto para compras essenciais e tratamentos médicos urgentes. Alguns grupos, incluindo trabalhadores de serviço de emergência e funcionários dos setores de alimentos, vão estar isentos desse lockdown. A Turquia registrou ontem mais de 40 mil novos casos de Covid e hoje tem a maior taxa de infecção da Europa. No ano passado, a Turquia foi vista como uma história de sucesso no combate ao vírus e conseguiu controlar a pandemia sem adotar lockdown, sendo elogiada pela Organização Mundial da Saúde. Vamos para a Índia. A Índia registrou 379 mil casos de Covid em 24 horas e levou o mundo a um recorde diário de infectados. Foram mais de 900 mil diagnósticos confirmados em um só dia pela primeira vez na pandemia, segundo aquele site Nosso Mundo em Dados, que é ligado à Universidade de Oxford. Essa é a Mânica, uma indiana de 39 anos que de manhã perdeu a mãe para Covid e continua no hospital porque o marido está internado em estado grave. Minha mãe morreu por falta de ventilador. Ela poderia ter sobrevivido. Agora é ele que está precisando de um equipamento para respirar. O médico disse que meu marido só consegue aguentar 2 dias. Eu tentei, fiz milhares de ligações, mas até agora nada. A Índia vive uma realidade de chorar. Nas últimas 24 horas, o país foi responsável por 42% de todos os novos infectados no planeta. Mas, ao mesmo tempo em que o número de infecções e mortes só aumentam, as autoridades seguiram normalmente com a fase final das eleições legislativas. Indianos do estado de Bengala Ocidental estão tendo que se aglomerar no pior momento da pandemia no país. Na capital Nova Delhi, uma morte é registrada a cada 4 minutos. Esse médico conta que, comparado à semana passada, o abastecimento de oxigênio hospitalar até melhorou, mas explica que a necessidade de oxigênio não é como a de comida ou água, que uma pessoa pode segurar por algumas horas. É questão de minutos. Essa indiana, a Shruti, sabe o que é isso. Ela correu toda a capital atrás de atendimento para a mãe. Não conseguiu. Por conta própria, foi atrás então de um cilindro de oxigênio. Quando ela esperava na fila para encher o cilindro, recebeu a notícia de que a mãe tinha morrido.
Os estoques de medicamentos essenciais para tratar os sintomas da Covid também estão em falta em hospitais e farmácias da capital. O dono dessa farmácia diz que quando alguém pede um remédio, leva de 3 a 4 dias para chegar. Muitos governos, como o daqui do Reino Unido, continuam mandando ajuda para a Índia. Hoje, a União Europeia anunciou que 5 países do bloco enviaram suprimentos essenciais: geradores, remédios, ventiladores, oxigênio. O ministro das Relações Exteriores da Índia disse que, no total, 40 países se comprometeram a ajudar. E vendo a situação da Índia, do Brasil, a gente se pergunta como é que vai ser quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar. Começou hoje um grande fórum internacional que é promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para pensar justamente nisso, no mundo pós-pandemia. 80 pesquisadores e cientistas de algumas das melhores universidades mundiais, como Cambridge, Harvard, Sorbonne e 10 universidades e institutos brasileiros, se reúnem na conferência Amanhãs Desejáveis, em inglês Desirable Tomorrows. Os encontros, todos online, começaram esta manhã. Múltiplos descontentamentos. Os palestrantes discutem o mundo pós-Covid, temas como as dimensões da crise sanitária, a urgência da mudança social, a biotecnologia e a medicina do futuro, mudanças climáticas, a transição para a energia de fontes renováveis e o uso consciente da inteligência artificial. O Prêmio Nobel de Química de 2002, o químico e biofísico suíço Kurt Wüthrich, também vai participar. Ele tem falado mundo afora sobre a importância da ciência para o desenvolvimento social. A Conferência Internacional para celebrar o centenário da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi idealizada não só para o público acadêmico, mas para representantes da sociedade civil e de governos refletirem sobre os possíveis caminhos e políticas para o Brasil e para o mundo depois da pandemia. Sem dúvida nenhuma, o olhar para o futuro é o olhar de apontar saídas. É fundamental que tenhamos em mente que avançamos muito como sociedade, sempre com embasamento técnico-científico, né? Como o Brasil pode se inserir neste mundo de forma a ser um país menos desigual, onde haja mais justiça social. Isso tudo, desde a área de humanidades, a área de chamada tecnologia de ponta, nós pretendemos discutir nesse seminário. Serão 8 dias de debates até 7 de junho. O painel final terá a participação de Jayati Ghosh, economista indiana com destaque internacional. Em entrevista ao jornal Hoje, ela disse que com a pandemia, os ricos estão percebendo que precisam se preocupar com os mais pobres. Na Índia, nem as classes média e alta estão conseguindo cilindros de oxigênio ou leitos em hospitais. Ela diz que é igual para os países. Não dá para os mais ricos e desenvolvidos só protegerem a si mesmos, ignorando o resto do mundo. Porque quando surgem novas variantes do vírus, por exemplo, mutações voltam e ameaçam também a população deles. Para a economista, esta conferência é uma grande oportunidade de pensar caminhos que não aumentem a desigualdade, destruam o planeta e façam a nossa sociedade e economia tão doentes. Uma oportunidade de nos organizarmos para exigir mudanças políticas no mundo. Então aproveita essa oportunidade, vai lá na página do JH na internet, porque você encontra outras informações sobre essa conferência. E ainda hoje a investigação sobre o uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico de drogas em São Paulo. E a seguir, o principal opositor russo, Alexei Navalny, reaparece 20 quilos mais magro. Nos Estados Unidos, o governo Biden completa 100 dias comemorando o crescimento da economia. E o prefeito de Nova York anuncia que a cidade vai reabrir completamente em julho. Voltamos já já.
falar de emprego, medidas para emprego, né? No início do ano, a pandemia voltou com tudo, muitos negócios tiveram que reduzir as atividades, até mesmo parar. E aí os programas de ajuda à manutenção do emprego do governo federal estavam parados, né? Ficaram 4 meses suspensos. Desde ontem, eles voltaram a valer e muitos empresários já estão se movimentando aí, correndo atrás para aderir e tentar não demitir nesses tempos que ainda são muito difíceis. Os 5 restaurantes do Paulo César passaram 8 meses fechados. No ano passado, o empresário mineiro só conseguiu honrar a folha de pagamento porque aderiu à primeira edição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, do governo federal. Quando o benefício acabou em dezembro, foi um malabarismo para manter o emprego dos 260 funcionários. Um mês eu tive que dar férias para todos os funcionários e um mês eu paguei o mês completo. E esse ano já tem 2 meses que a gente está sem trabalhar. Agora, para continuar pagando as contas, Paulo César diz que a única saída é aderir à segunda edição do programa. Desta vez, pelo menos 70% dos funcionários vão ter corte na jornada. A gente vai te restringir a 30% do seu trabalho só. E com isso tentar segurar o seu emprego por mais 4 meses. Quando a empresa traz um recado desse para mim, no caso funcionário, e para nós funcionários, e fala assim, olha, eu vou conseguir continuar te pagando, vou conseguir continuar com você na minha empresa. Para a gente é um alívio muito grande, porque a gente vai ter o respaldo de saber que no mês que vem a gente vai conseguir arcar com as nossas responsabilidades financeiras. No ano passado, mais de 20 milhões de acordos como esse foram feitos entre empresários e funcionários, o que, segundo o governo, preservou quase 10 milhões de empregos no país. Mais da metade desses acordos foi feita em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essas medidas ajudaram principalmente serviços considerados não essenciais, que foram obrigados a fechar durante os piores momentos da pandemia. Só que de janeiro para cá, as empresas tiveram que se virar sozinhas. Quando da primeira vez isso foi criado, pensando numa recuperação da atividade de forma gradual, porém contínua, daí uns 3, 4, 5 meses. Isso não aconteceu, porque nós estamos no abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso impossibilita o planejamento econômico de qualquer empresa. Além do que, o empresário vem no para, continua, há 1 ano, há 12 meses. Então, boa parte desse tempo, ele precisou, inclusive, recuperar prejuízos passados, sem ser capaz de se preparar para suportar isso em períodos vindouros. O Marcelo tem 3 empresas. No ano passado, ele conseguiu benefício só para os funcionários da clínica de estética. Agora vai tentar reduzir a jornada do pessoal da fábrica de usinagem. Lá eu tive alguns casos de demissões. Então, com o auxílio, a gente vai tentar manter o nosso quadro, vai tentar minimizar essas perdas de funcionários. Então, assim, o nosso intuito é com que a gente consiga segurar e manter o funcionário e também manter a nossa empresa funcionando. Ana Paula foi uma das que se beneficiou da estabilidade na clínica de estética. Foi muito importante para a gente em saber que a gente teria o nosso salário garantido e com que a empresa ficasse de portas abertas. Nos Estados Unidos, agora, o presidente Joe Biden chega hoje aos 100 dias no cargo e tem um bom dado para comemorar essa data, o crescimento da economia americana. Vamos para Nova York falar sobre isso com o correspondente Felipe Santana, que vai explicar para a gente, né, os principais fatores responsáveis por esse aumento do produto interno bruto americano. Teve pacotões por aí, tiveram pacotões, né, Felipe? O que mais? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. O que causou o aumento do PIB foi principalmente o consumo. Os americanos estão voltando a comprar. As pessoas estão sendo vacinadas, a pandemia está cada vez mais sob controle, o clima está esquentando, é primavera aqui. Os economistas afirmam que isso dá confiança no futuro, o que faz as pessoas voltarem a gastar dinheiro. Também o auxílio emergencial chegou na mão dos americanos agora no primeiro trimestre, ajudou todo mundo a ter um dinheirinho a mais e gastar. A economia cresceu 6,4% nos 3 primeiros meses do ano, a uma taxa anualizada, ou seja, a variação do PIB se esse percentual de crescimento fosse mantido por um ano inteiro. Isso é uma taxa de crescimento muito parecida com os níveis pré-pandemia. Mas o presidente Joe Biden planeja muito mais. Ontem, ele fez o tradicional discurso
dos 100 primeiros dias de governo. E deixou claro que o que ele propõe é uma mudança no papel do Estado de uma forma que não se via há décadas nos Estados Unidos. O Joe Biden concorreu como moderado, mas as ações não correspondem a essa fala calma, ao jeito como promete negociar com todos. Basicamente, ele propõe colocar trilhões de dólares do governo na economia, de forma como nunca se viu na história, para fazer o gigante acordar. Ele quer garantir educação para todos, investir na infraestrutura americana para gerar empregos agora e garantir o futuro do país. Pela primeira vez no tradicional discurso, um presidente dos Estados Unidos falou à frente de duas mulheres. Na cadeira designada para o vice, Kamala Harris, e para o líder da Câmara, Nancy Pelosi. Biden falou para uma plateia reduzida por causa da pandemia. Disse: depois de 100 dias de governo, eu posso dizer à nação, os Estados Unidos estão progredindo de novo. America is on the move again. O maior anúncio foi o novo pacote econômico chamado Plano das Famílias Americanas. Biden pediu para que o Congresso aprove o estímulo de quase 2 trilhões de dólares. Que garantiria pré-escola grátis para todos, 2 anos de universidade grátis e um auxílio mensal para quem tem filho, pagar creche ou babá. Também defendeu seu outro pacote econômico para a construção de infraestrutura verde, resiliente às mudanças climáticas e que zere a pegada de carbono americana. Para pagar por isso tudo, imposto sobre os super ricos. Ele disse: é a hora das corporações e o 1% dos americanos mais ricos começarem a pagar sua parte justa. Apenas a parte justa. Biden defendeu que é falsa a ideia de que a economia cresce cobrando menos impostos dos ricos para que eles possam gerar empregos. Disse: é hora de fazer o país crescer de baixo para cima e do meio para fora, se referindo a mais dinheiro para os pobres e expansão da classe média para criar mais consumo. Mas para fazer isso tudo, Biden pediu para os americanos: Go get vaccinated, America. Tomem a vacina agora. Disse que nesse momento 90% dos americanos vivem a pelo menos 8 quilômetros de um posto de vacinação e que há vacina para todos. Biden prometeu restabelecer os Estados Unidos como líder do mundo democrático. O presidente americano disse que conversou muito com o presidente chinês Xi Jinping e afirmou que Xi fala sério quando diz querer tornar a China o país mais significante do mundo. Disse que Xi Jinping e outros ditadores acreditam que a democracia não tem como competir no século XXI, porque é muito demorado chegar num consenso. Biden disse que os ditadores estão apostando que a democracia não pode suprir as necessidades do povo, porque estamos cheios de ódio e divisão. Disse que os ditadores olham as imagens da invasão do Congresso e acreditam que o sol está se pondo para a democracia. Biden disse: nós temos que provar o contrário, que a democracia funciona. Nós temos que mostrar que nós estamos de volta e que viemos para ficar. A oposição republicana reagiu. O senador Tim Scott, que fez o discurso oficial dessa reação, ele disse que o Biden está indo além do papel do governo, criticou a ideia do Joe Biden de aumentar os impostos sobre os super ricos, disse que isso encolheria a economia e impediria a geração de novos empregos. Disse que o presidente Biden quer aumentar a interferência na vida dos americanos desde o berço até a faculdade. Defendeu que a beleza do sonho americano é que as famílias que devem decidir elas mesmas qual é esse sonho. Ele defendeu também que Biden se vende como um moderado, mas que essas atitudes ajudam a dividir a população, Maju. É isso, Felipe. Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto, porque no início da nossa conversa você falou com uma cara toda alegre, que a primavera já estava aí, e eu sei que é possível que você passe o começo do verão aí em Nova York com a cidade totalmente aberta, né? Porque o prefeito de Nova York anunciou que vai reabrir completamente a cidade até o comecinho de julho, 1º de julho, é isso? Ótima notícia, né? Isso, Maju, imagina, a gente está com algum nível de restrição aqui em Nova York desde março do ano passado. A cidade nunca reabriu
com capacidade total. Está reconhecível isso aqui, os prédios corporativos ainda estão abandonados. Você vê, eu estou aqui trabalhando de casa ou da rua desde quando? Agora, o prefeito Bill de Blasio diz que a vacinação está muito acelerada, que hoje mais da metade de toda a população adulta já está vacinada. Os Estados Unidos compraram, garantiram vacina para toda a população e que, por isso, a cidade de Nova York vai poder reabrir totalmente no dia 1º de julho. Totalmente. Restaurantes, academias, lojas, cabeleireiros, arenas esportivas, teatros pequenos. A Broadway está se organizando para reabrir em setembro, na nova temporada. As escolas também totalmente reabertas no próximo ano letivo, que começa em setembro também. E vai começar já agora em maio, aos poucos, começando pelos restaurantes e pelos bares. A gente não pode entrar num bar sem comida desde o começo da pandemia. Tem que servir comida para poder servir bebida no bar. O verão aqui está chegando e, por isso, o prefeito disse, esse vai ser o verão da cidade de Nova York. As pessoas vão vir para cá porque elas querem viver de novo e a gente espera poder dar essa notícia também no Brasil logo, logo, né, Maju? Sua felicidade irradia aqui. Vai ser que nem o carnaval pós-pandemia de 1918, que todo mundo se acabou na rua, né? Obrigada pelas informações. Bom trabalho. Curta aí a primavera com cautela. E olha, o principal líder da oposição lá na Rússia, o ativista Alexei Navalny, apareceu em público pela primeira vez desde que começou a cumprir uma pena de 2 anos e meio de prisão. Navalny participou de uma audiência virtual no processo em que foi condenado por ter difamado um veterano soviético da Segunda Guerra Mundial. O juiz rejeitou a apelação do opositor e manteve a multa. Chamou a atenção o fato de Navalny estar muito magro depois de uma greve de fome de 24 dias contra as condições na cadeia. São 22 quilos a menos, segundo o advogado de Navalny. Ele cumpre pena por ter violado a liberdade condicional em uma condenação anterior por fraude que ele afirma ter motivação política. Durante a audiência, Navalny criticou o presidente Vladimir Putin e disse que ele pretende governar a Rússia para sempre. A China lançou o primeiro de 3 módulos da sua primeira estação espacial permanente. Esse módulo foi lançado em um foguete do centro de lançamento de Wenchang, no extremo sul do país. Essa é a parte central aí da estação espacial, onde os astronautas vão morar e onde ficará o centro de controle da base. A estrutura deve ficar pronta até o fim do ano que vem. Durante décadas, a China investiu bilhões em seu programa espacial para alcançar europeus, russos e americanos. O país enviou o primeiro astronauta para o espaço em 2003. E a seguir, a Polícia Federal investiga o uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. O deputado Daniel Silveira, do PSL, se torna réu por atos antidemocráticos. A chuva no Rio de Janeiro e a previsão do tempo para todo o país com a Eliana Marques. Já, já. A Polícia Federal está investigando o uso de moeda digital, criptomoedas, para lavar dinheiro do tráfico de drogas aqui em São Paulo. A Malu Maza tem informação sobre isso e chama a atenção os valores altos, né, Malu, dessas transações aí. Boa tarde. Isso mesmo, Maju. O valor bloqueado de contas bancárias é bastante alto. Boa tarde a você e boa tarde a todos. A Polícia Federal identificou, por meio de relatórios de inteligência, movimentações que somam 20 bilhões de reais, isso entre 2018 e agora. Segundo os investigadores, isso é lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os investigadores dizem que o esquema usava 32 empresas de fachada, 29 dessas empresas nem sede tinham e, no caso das que tinham, as sedes ficavam em quartos de hotéis. Num deles, até foi montada uma espécie de escritório. Foram cumpridos na operação 4 mandados de busca e apreensão aqui na capital paulista e também no interior do estado. 4 pessoas foram identificadas suspeitas de participar desse esquema. E como você falou, Maju, segundo o APF, a principal forma de lavar dinheiro era converter esse dinheiro que chegava em criptomoeda, que é a moeda da internet. Isso era feito dessa forma, de acordo com a Polícia Federal, para dificultar o rastreamento desses valores. E além do bloqueio desse montante, foi determinada também a quebra de sigilo bancário e fiscal dessas empresas
empresas e das pessoas identificadas como suspeitas de participar desse esquema. Com isso, a PF vai dar prosseguimento a essas investigações para identificar se há outros crimes e também mais pessoas envolvidas nessa rede. Maju. Obrigada, Malu. Falo agora de uma operação da Polícia Civil, uma operação hoje em 5 estados contra o tráfico de drogas. Olha aqui, ó, nessa casa que você vai ver agora, na cidade de Paraíso do Tocantins, no estado do Tocantins, a polícia encontrou armas escondidas embaixo de um colchão. A polícia também procurou suspeitos em São Paulo, Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul. 21 pessoas foram presas por causa desta operação. E por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o deputado Daniel Silveira, do PSL, é réu por atos antidemocráticos. Ele ameaçou ministros da corte e defendeu o AI-5, aquele ato que é o mais repressivo, foi o mais repressivo da ditadura militar. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro, um dia depois de o deputado bolsonarista ser preso em flagrante. Silveira divulgou em rede social um vídeo com um discurso de ódio e defendeu o fechamento do STF, o que é inconstitucional. No seu voto, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a acusação da Procuradoria-Geral da República respeita todos os requisitos legais e afirmou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de ameaçar a ordem constitucional. Liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Liberdade de expressão não se confunde com anarquia, desrespeito ao Estado de Direito e uma total possibilidade da defesa, principalmente por parte de um parlamentar. São instrumentos que existem, liberdade de expressão e imunidades parlamentares, instrumentos que existem para garantir a democracia e o Estado de Direito, não para usurpar as instituições, não para voltar ao arbítrio, não para voltar ao famigerado AI-5. Todos os ministros concordaram com o relator Alexandre de Moraes e entenderam também que há indícios de que o deputado estaria agindo em benefício dele mesmo ao ameaçar ministros que vão julgar o inquérito sobre atos antidemocráticos, em que ele é um dos investigados. O deputado vai responder por praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros do Supremo em benefício próprio, crime previsto no Código Penal, por incitar o emprego de violência e grave ameaça para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, e provocar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF, crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. E com a decisão, estão mantidas as medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira. Entre elas, a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, a proibição de acessar e se manifestar em redes sociais e de receber visitas sem autorização judicial. Ele ainda tem mandato, ele continua exercendo o mandato na Câmara por meio de sessões virtuais. Vamos de previsão do tempo agora, Eliana Marques chegando aqui junto para falar da chuvarada no Rio de Janeiro, né, Eliana? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, essa chuva aí não estava prevista. Os modelos meteorológicos subestimaram a chuva e os volumes passaram dos 100 milímetros na zona sul do Rio. No morro Pavãozinho, uma encosta deslizou, levou um muro. Uma idosa ficou presa dentro de casa, foi resgatada pelos bombeiros. 10 famílias tiveram que sair às pressas e a Defesa Civil interditou 8 casas. 3 correm risco de desabar. A chuva forte atingiu vários pontos e sirenes tocaram em 10 comunidades. Essa chuva teve a ver com uma frente fria que foi para o Rio no início da semana. A frente fria já se afastou, mas os ventos na retaguarda dela se intensificaram. São ventos úmidos que ajudam a formar chuva. Diferentemente das nuvens de temporal que provocam chuva forte de uma vez, as nuvens de ontem eram mais densas, característica que explica os grandes acumulados, a chuva persistente. Além disso, os ventos sopraram de forma perpendicular à costa, favorecendo a subida da umidade e a formação das nuvens de chuva. Vamos ver como está agora. Temos imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Você vê ainda com nuvens, mas a tendência é a chuva ir diminuindo. Agora, como o solo está encharcado,
todo cuidado é necessário, Maju. É isso mesmo. Explicado, então, por que choveu no Rio de Janeiro e como fica o tempo nas outras regiões do país. Olha, litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo podem ter chuva fraca. Espírito Santo e grande parte de Minas. Pancadas mais fortes, só que isoladas. A mesma coisa aqui no norte de Goiás e também de Mato Grosso. Região norte ainda tem bastante chuva e no nordeste a chuva aperta em todo o litoral. Onde não chove, oeste da Bahia e nessa área amarela entre Acre, sul de Minas e a região sul. Em São Paulo, apesar do sol, a gente vê aqui na imagem da região da Avenida Paulista, nada de calor, máxima de 22 graus. Sem chuva hoje e nos próximos dias e vai esfriar mais nas madrugadas. No Nordeste, muita chuva hoje em Salvador, 50 milímetros. Atenção também Aracaju e Maceió. E a chuvarada segue nestas capitais até o fim de semana. No norte, risco de inundação e transbordamento de rios, principalmente na região de Manaus, onde o Rio Negro está cada vez mais perto da cota de inundação severa. Boa Vista, Manaus e Belém são as capitais com maior risco de temporal hoje no norte e a chuvarada continua nessas capitais até domingo. Amanhã ainda pode ter geada lá na Serra Catarinense. E aí, em Belo Horizonte, teremos mudanças. Olha, hoje, 5 milímetros de chuva, aquelas pancadas que eu falei que podem ser fortes, mas isoladas, com máxima de 28 graus. Agora, vejam o que acontece em BH a partir de amanhã. Olha, sol predominando de amanhã até segunda-feira, pelo menos, sem previsão de chuva. Máximas aí 27, 26 graus, então tardes bem agradáveis lá em Belo Horizonte, mas serão tardes com ar um pouco mais seco. E apesar dessa tarde ensolarada e agradável, as madrugadas ainda serão frias em Belo Horizonte. Maju. E aqui em São Paulo, solzinho que nem lâmpada de geladeira, só 22 graus, não esquenta muito. Exatamente. No fim de semana vai fazer um pouquinho mais de calor à tarde também, mas como eu falei, as madrugadas ainda continuam frias. Então amanhã se atualiza tudo pra gente, Eliana. Obrigada. Combinado. Até amanhã, gente. Boa tarde. Até amanhã. Pesquisadores do Espírito Santo desenvolvem um estudo com biólogos do Pantanal para tentar salvar um animal ameaçado de extinção. É o engenheiro da floresta. O coati sai da toca e não está sozinho. É uma família, pais e filhotes. Quando eles não estavam por aí, era o lagarto, o teiu, quem usava o espaço. A irara também. À noite, a paca entrou na toca. Outra noite, foi a jaguatirica. O esquilo, o veado, a anta, a cobra. Tanto bicho diferente, mas não foi nenhum deles quem fez as tocas. O tatu canastra é o engenheiro da floresta. Ele pode chegar a 1,5 metro, costuma pesar 35 quilos e como tem garras muito grandes, do tamanho de uma caneta, para ele é até fácil fazer esses buracos. Chega a fazer um a cada 3 dias. As tocas mais fundas, de até 5 metros, servem como abrigo. E lá dentro a temperatura não muda muito, fica em torno de 24 graus. Esse é um dos motivos para a toca do tatu canastra atrair tantos bichos diferentes. Quando faz o buraco, o tatu revira a terra, o que facilita a alimentação de outras espécies que comem insetos. Isso também atrai os predadores maiores. Todo esse aprendizado veio de estudos feitos no Pantanal. O tatu canastra ainda é um bicho pouco estudado. As pesquisas se concentram mais no Pantanal e no Cerrado, mas esse animal também vive na Mata Atlântica. Uma pesquisa que começou aqui no Espírito Santo quer identificar como está a população de tatu canastra nesse bioma. E os primeiros resultados não são nada bons. Os pesquisadores colocaram 50 câmeras na Mata Atlântica, em uma área de 50 mil hectares no norte do Espírito Santo. Nos últimos 7 anos, só registraram 3 animais. Numa área que tem potencial para comportar pelo menos 30. Outra área de Mata Atlântica pesquisada fica em Minas Gerais, no Parque Estadual do Rio Doce. Lá os resultados são bem melhores. Do ano passado para cá, já foram vistos 28 indivíduos. A gente acredita, infelizmente, que o PERD, que o Parque Estadual do Rio Doce, possa ser o último refúgio
da espécie na Mata Atlântica. O que for descoberto no Parque Estadual do Rio Doce, em Minas Gerais, junto com o conhecimento adquirido no Pantanal, podem definir uma estratégia para salvar os animais nas matas capixabas. Ele tem um papel muito importante dentro da comunidade ecológica. Ele dá casa para os outros. Sou generoso, vamos nessa. Obrigada pela companhia, JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens exibidas hoje, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuidem-se e até amanhã.